Boa noite! Eu sou Márcia Teixeira e esse é mais um encontro com a psicóloga. Eu estou aqui hoje com dois convidados muito especiais, porque nós vamos falar de um tema também muito especial, delicado, sério, que precisa ser falado. E eles vieram aqui hoje para bater um papo comigo sobre isso. O tema é: quem cuida precisa de cuidado. Se você se identifica com esse tema ou conhece alguém que se identifique ou que precise ouvir algo sobre isso, dá tempo ainda de você convidar, mande mensagem, convide, ligue, faça qualquer coisa, mas traga mais pessoas para ouvir sobre isso. Eu te garanto que você não irá se arrepender, porque afinal, quem é que em algum momento não cuida de alguém? Quem é que em algum momento não para tudo para se entregar, para se render, para cuidar de alguém, de pessoa ou de pessoas? Não é mesmo? Então, fique aqui conosco, participe conosco. E outra coisa, o canal está aberto, o espaço está aberto, porque o encontro com a psicóloga é uma sala, é um cantinho, um lugarzinho aberto para você, para participar conosco. Vem para cá, vem juntinho conosco. Se você precisar, mande mensagem, se tiver alguma dúvida. Se você não quiser se identificar, não tem problema, nós estamos abertos aqui também para ouvir você. E fica aqui, fica juntinho conosco que você vai receber muitas luzes irão se acender aí dentro de você. Mais uma vez, o nosso tema é: quem cuida precisa de cuidado. Será que você é uma dessas pessoas? E agora eu vou apresentar os meus convidados muito especiais. Estamos aqui com Ana. Eu vou tentar falar o sobrenome dela, tá, gente? É difícil, é um desafio, eu vou falar, vocês vão me entender. Se eu errar, se eu pagar mico, não vai ter problema não. Podem rir de mim. Só o primeiro momento que vai ser o nome completo, tá, gente? Depois nós vamos só para o primeiro nome. Vou pagar o mico só no início. Ana, minha amiga querida Ana Schuttler. Falei errado. Schuttler. Schwartler. Tá vendo como eu tô ruim, gente? Mas tudo bem. Fala de novo, que é tão lindo esse nome. Fala de novo. Minha amiga querida Ana Schwartler. Olha, gente, que chique, que coisa mais elegante. Nome de artista, nome de rainha. E o meu grande amigo, admirável, José Cunha, que também, né, é um grande amigo, uma pessoa muito especial que tem feito a diferença nesse lugar de pessoa que tem cuidado de pessoas. Obrigado pela oportunidade, uma honra, uma alegria estar aqui, doutor. Uma honra para mim. Uma honra também, Ana. E, gente, nós queremos hoje... Por que nós estamos aqui nesse bate-papo? Por que os convidados? Porque nós queremos falar um pouco com as pessoas que estão vivendo essa situação, que vivem essa situação de gente que cuida de gente. E eles vão ser um pouquinho apertados aqui hoje também, né? Devagar, com carinho, porque aqui é um lugar que abraça, que acolhe, não é um lugar que julga, não é um lugar que aponta, é um lugar que acolhe, que abraça e que acende luzes dentro de vocês, vocês que estão aqui comigo presencialmente, vocês que estão no online. Se preparem. Ana, vou começar por você. Eu conheço um pouco da sua história e admiro muito, né? Admiro você como pessoa, admiro a posição que você se colocou no mundo, né? Que você se colocou na Terra, como uma pessoa que realmente se doa, como uma pessoa que se entrega, como uma pessoa que tem o coração completamente entregue para o outro e para os outros, né? Isso é uma coisa linda, porém é um desafio extremo, né? Você pode me falar um pouquinho, assim, aqui nós não vamos aprofundar e nem vamos investigar nada. Fique muito à vontade, fale só aquilo que você desejar, um pouquinho sobre essa escolha que você fez, né? Esse seu lugar no mundo, como eu disse, de cuidar de pessoas, de abraçar, de proteger, de acolher, de fazer a diferença, de mudar histórias. O que te levou para esse lugar, Ana? Eita, vai ser um desafio dar uma simplificada, né, na história, mas acho que pelo fato de ter sido acolhida, né, quando criança, né, aos 10 anos, e então acho que sempre em algum momento eu fui acolhida por alguém, né, mesmo não tendo
sendo filha de um lar desestruturado, foi possível, Deus colocou pessoas, né, na minha vida, e, e o fato é que acho que com o tempo a gente vai aprendendo com pessoas que me amaram, pessoas que me acolheram, pessoas que se dedicaram. Então, foi isso que você aprendeu a fazer. Então, mesmo que houveram momentos na adolescência e próximo da juventude que eu quis fugir disso, mas não foi possível, porque quando eu entendo que quando você tem um caminho traçado por Deus, designado por Ele, no momento certo Ele abre seu coração e você vai fazer aquilo que Ele determinou que você fizesse. Eu me sinto, eu sempre digo que é como se um pai chamasse os filhos e apontasse o dedo e dissesse: você vai limpar a sala, você vai lavar o banheiro, você Uau. vai varrer o quintal. Eu digo que eu me sinto apontada e eu não tive Uau. como dizer não. Uau, que coisa mais linda, né? Me identifico muito com isso, viu, Ana? Me identifico muito com isso. E, gente, olha que detalhe mais interessante e importante, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo que diz: não importa o que a vida fez comigo, o que importa é o que eu escolho fazer com o que a vida fez comigo, né? Em algum momento, isso também aconteceu comigo, precisei ser cuidada, precisei ser acolhida, naquele momento por algo que doía muito, e eu escolhi também fazer algo bom disso, ou seja, da maneira que eu fui amada. Super me identifica, é tão bom, né? É tão gostoso, né? Quando a gente tem essa oportunidade de fazer essa escolha. Na verdade, todos nós temos a oportunidade, né, José? Sim, Cunha. verdade. Uhum. Nós temos essa oportunidade de fazer as nossas escolhas a partir do que vivemos antes, né? E que coisa linda. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre como está agora, né? E entrar um pouco nesse tema. Para quem entrou agora, nós estamos falando de quem cuida precisa de cuidado, né? E eu quero saber também de você. Ah, eu vou te chamar de José Luiz mesmo, José Luiz, porque é o jeito que eu me Fechou. sinto em casa, né? À vontade, né? Então tá bom. Combinadíssimo. Eu acho tão lindo esse nome, né? Fala, É gente. bonito. É ou não é? Eu gosto muito de nomes assim compostos. José Luiz, não tem muito tempo que eu te conheço, mas já conheço o suficiente também para conhecer esse coração aí, né? As pessoas que entregam o coração, elas são reconhecíveis, né? É muito interessante, né? Eu acredito realmente é isso, é o DNA de Deus mesmo em nós. E nós podemos servi-lo aonde quer que estejamos, em qualquer profissão, né? No nosso caso, nós realmente cuidamos de gente, mas a gente não precisa só estar naquele lugar específico de cuidar de gente, né? Nós podemos cuidar em qualquer lugar. E isso é notório em você, né, Ana? Você também vê isso no José Luiz? Sim. Né? Com certeza. E ele é uma pessoa também que se posicionou assim na vida, né? Que se entrega hoje. Está aqui, não mora em Cocalzinho de Goiás, a capital do mundo, né? Capital do mundo. Uma certa controvérsia nisso, mas eu falarei sobre isso depois. Depois, em outro momento. Mas, gente, olha que lindo. Ele vem, né, toda semana, né, para Cocalzinho, para ajudar, para colaborar, né, com a Arca, né, que é um lugar que todos nós amamos. Hoje nós não vamos falar sobre a Arca, estamos passando só superficialmente, mas em algum momento estaremos aqui falando mais profundamente sobre isso, né? É só para entender onde é que vocês estão, um dos lugares, né, que vocês transbordam esse amor. Como é que você entrou nesse lugar? Como é que você fez essa escolha? Você tem consciência de quando foi isso? O que te levou a isso, José Luiz? Sim, Márcia. Eu tenho assim o privilégio de conviver com essa família há muitos anos. Mais de 20 anos, na verdade, né? Ainda quando o pastor Ernesto, pastora Josefina eram vivos, eu os conheci num outro local, lá no Plano Piloto, e lá me foi apresentado um projeto que me chamou a atenção desde o começo. E dali para cá eu visitava esta família, visitava esse povo na fazenda, né? E os anos se passaram, a vida toma seus rumos, e certa vez eu chamei um amigo para conhecer, né? E nós passamos aqui na
na rodovia, a gente vinha de Pirenópolis, passamos pela rodovia, e me deu um insight, pô, vamos entrar em Cocalzinho, vamos ali ver um programa, né, chamado Arca, um programa chamado Arca que é muito relevante e você vai gostar. Eu me refiro a um amigo chamado Rubens, e nós paramos e entramos, e eu já conhecia, obviamente, a família, e apresentei o projeto Arca para Rubens. E naquele dia, Márcia, é que deu esse start que você está se referindo, e eu lembro muito bem disso. Uma visita que era uma visita formal, quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a pensar o que efetivamente eu poderia fazer para contribuir com esse grupo que eu chamo de pequeninos e pequeninas de Jesus. Né? São muitas histórias, cada um deles é uma história, e eu cheguei em casa e comecei a refletir com isso. Eu fui orar a Deus, e Deus falou muito claramente ao coração, olha, por que você não vai para lá e fica um pouquinho com eles? Aí eu fiz um zap com a irmã Ana, mano, assim, assado, eu só queria que você me arranjasse um lugarzinho para mim deitar minha cabeça. Fala com o seu esposo, vê se está tudo certo. E Ana, sendo Ana, não, tá tudo certo, quando é que você vem? E a partir daí eu comecei a vir uma vez por semana, e fico 1 dia, 2 dias com eles. E desde então, aquela pergunta que eu fiz a Deus, como eu poderia ajudar, eu comecei a entender. A conviver com eles, e tem sido um tempo muito especial, um crescimento na minha vida pessoal, uma visão de reino de Deus diferente, uma visão de como a gente pode ser útil e ser presente numa situação como essa, de vivência, de necessidade, de carências. E tem feito a diferença, né? Tem feito toda a diferença. Tem feito a diferença. O José Luiz tocou em algo muito interessante, muito relevante. Já já nós vamos mais diretamente para o tema, né? Nós estamos aqui só contextualizando onde é que vocês fazem essa entrega do cuidar, né? E sobre o que você falou, né? De aprender, de crescer, porque é assim, né? A vida só faz sentido se a gente tiver a oportunidade de crescer, de evoluir a cada dia, e isso só é possível estando com o outro. E quanto maior o desafio, mais oportunidade nós temos de crescimento, de evolução, né? Verdade. E isso é maravilhoso. Eu gosto de dizer também que ninguém é tão pobre que não tem o que entregar, e ninguém é tão rico que não tem o que receber, né? Então a vida, a essência da vida é realmente a troca, né? Mas agora eu quero falar um pouco sobre como vocês, nessa posição que se colocaram, como é que vocês cuidam de vocês. Porque sim, o cuidado com o outro, ele traz consigo muitos ganhos, mas também, se não soubermos lidar, conduzir, vai trazer muitas perdas. Ou seja, aquela fala que parece um clichê, mas que é real, para dar é preciso ter. Isso é verdade. Só que às vezes nós entramos nesse universo da entrega, nós entramos nesse universo da doação e às vezes nos perdemos, né? Às vezes nos doamos demais, às vezes nos cansamos demais, às vezes nos alienamos. Tudo que é demais sobra, ou seja, todo excesso faz mal, não é verdade? Então, muitas vezes, nós mergulhamos nesse universo esquecendo de quem somos. Porque é empolgante mesmo, traz realização, traz prazer, algo que eu gosto de lembrar também, nós somos feitos para isso. É ativado no nosso cérebro o sistema de recompensa que nos dá prazer e alegria quando servimos. Nós fomos feitos para isso, é de propósito, foi intencional, né? Então tem sim esse nível de prazer também nessa entrega, nessa doação. Correndo, como eu disse, o risco de nos distanciarmos de quem somos e de até entrarmos num lugar de cansaço, um lugar de estresse. Você que está aí, né, nos assistindo, nos ouvindo, eu te convido para refletir aqui juntinho conosco.
sobre essas possibilidades, né? Será que você está passando por uma situação como essa? Será que você conhece alguém que esteja passando por uma situação como essa, que está se entregando tanto, que chegou num ponto de autoabandono, né? E eu vou falar aqui rapidamente, muito superficialmente, de alguns sinais, né? E aí quem está nos assistindo e até vocês mesmos, eu quero convidá-los a refletir sobre isso, e se sentirem à vontade, podem admitir se isso está acontecendo ou não com vocês, né? Quais são os sinais? Alguns sinais que podem acontecer, né? Prejuízos, por exemplo, na nossa vida cotidiana, às vezes um sono que não é de boa qualidade, um nível de irritabilidade recorrente, ou talvez uma estabilidade de humor. Agora eu estou muito bem, daqui a pouco, baixou, não sei de onde veio isso. Não, mas eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, as pessoas estão me esperando e as pessoas estão piores do que eu. Também tem uma característica aí que é comum, né? Quando a pessoa cuida demais e não se cuida e não recebe cuidado, chamada culpa. Essa característica, às vezes ela vem sutilmente. Se a gente erra um pouquinho, é inadmissível, mas eu não posso errar. Outra coisa, dizer não. Às vezes a gente acha que não pode dizer não. Tudo isso já são sinais de que estamos no excesso. Olha só. Uhum. Né? Outra coisa, eu acho que falei já do cansaço, né? Assim, o cansaço que às vezes não descansa. Dormi, acordei, mas tô me sentindo ainda, não estou bem, né? Será que você, né, vocês que estão aqui, mais uma vez eu quero dizer a vocês, vocês podem falar sobre isso ou podem somente refletir, porque aqui também é um ambiente para isso, né? É um ambiente terapêutico, nós estamos fazendo terapia, mas estamos num ambiente terapêutico, um ambiente de acolhimento, um ambiente para acender luzes aí dentro de vocês, luzes dentro das pessoas que estão assistindo e também luzes em mim, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, nós temos a oportunidade do aprendizado, né? Então, qual é a questão? O que eu estou trazendo, né? Eu estou convidando vocês daqui, vocês que estão nos assistindo, tem alguma dessas coisas ou alguma outra, né? Algum outro tipo de fadiga, algum tipo de angústia que vocês têm vivido ou que já viveram e superaram ou que vivem nesse momento, mesmo que não seja uma constante, né? Mas algo assim que aconteça esporadicamente. Tem alguns desses sinais ou algum outro que eu não tenha falado? Que vocês vamos seguir, já que a gente começou por aqui, né? As damas primeiro, né? Boa. As damas primeiro. Pois é, esse é nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, né? E lidar com pessoas tem sido desafiador desde muitos tempos atrás, mas hoje em dia, e especialmente o público que a gente lida, né? Isso pode se torna mais desafiador ainda. Uhum. Por quê? Porque você está lidando com pessoas que têm mentes fragilizadas, né? Mentes, como a gente diz, mas que não pensam exatamente como você, que é um ser que está dotado das suas capacidades mentais, né? Então, assim, eu digo assim, que, entre aspas, né? De perto, ninguém é normal. Mas nós, quando eu entendo que quando nós estamos muito tempo, né? Muito tempo conversando e tendo um tempo com eles, existe um limite, né? Você não consegue ficar ali todo o tempo, porque normalmente a gente sabe, o ser humano, quando ele é carente, quando ele está carente, então ele suga de você, né? Ele suga na sua essência, na sua mente, em tudo que, né, o seu amor, tudo. Então você vai chegar aquele momento que você precisa se distanciar. E a gente compreende bem isso porque muitas das famílias que nós trabalhamos, né? Desculpa, só um segundinho, só para contextualizar, né? Fala rapidamente, né, para as pessoas que não sabem
de que lugar que nós estamos falando, né? Só falar rapidamente. Nós mencionamos aqui que é a Arca, né? Sim, mas para quem não sabe o que é a Arca, quem não está em é uma residência. A Arca é uma residência inclusiva para pessoas com deficiência. Nós temos 2 unidades em Cocalzinho, né? Uma residência masculina e uma feminina. Então, o tempo todo nós estamos lidando, porque eles são amparados, né? Por esta casa. Então, nós vivemos o 24 horas deles. Eu, meu esposo, o irmão José Luiz, temos o privilégio, você quinzenalmente, né? Com muita honra, muita alegria. E nós temos um grupo de cuidadores, né? Que fazem os plantões, eles fazem plantões de 12 por 36. E então a gente está ali meio que preocupado com a vida dessas crianças grandes, né? Ali, 24 horas dele, tudo que tem a ver com eles, medicação, alimentação, né, todo o tempo que a gente precisa ter de qualidade, né, ou de estresse, ou tudo, né, tudo que eles vivem, a gente vive ali intensamente com eles. Então, o fato então é que, como eu estava dizendo, quando a gente se depara com famílias que chegaram nesse ponto de entregar o cuidado para outra pessoa, a gente compreende muito bem que não é fácil, é um desafio, né? Porque as pessoas, dependendo do tempo que elas ficaram expostas a esse cuidado, a essa, né? Elas podem vir a chegar nesse nível aí. Eu não consigo, eu estou estressada, eu estou cansada. Pessoas que adoeceram, né? E eu digo desde o início, completamos 10 anos, né, de instituição, e uma coisa que eu tenho em mente é que tem um tempo, como a Bíblia diz, tem tempo para tudo, né? Uau, isso tem é maravilhoso. Tempo de abraçar, tem tempo de afastar-se de abraçar. Maravilhoso. Então, eu sei quando eu preciso me ausentar, porque chega naquele momento que você não aguenta. Então, você entende essa família que, porventura, né, eu não gosto nem de falar, abandonou, deixou, não conseguiu mais, né? Mas tem uma coisa que eu considero muito importante, desde o início eu tenho isso em mente. Eu peço a Deus que guarde as nossas mentes. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E também tem um outro ditado, que a mente vazia, né? Ela é a oficina do diabo. Então, eu digo que essa mente precisa ser guardada por Deus. Porque é ela quem comanda todo o corpo, né? Então, se eu consigo guardar minha mente em Cristo, né, e guardar e saber esse ponto aí de quando preciso sair, quando preciso dizer não, como você disse, né? Então é quando eu posso permanecer, eu posso continuar. Então, mas se eu não sei esse tempo, se eu não sei dividir esse tempo, então eu não conseguiria ir muito tempo. Muito bem. Eu vou aproveitar, né, durante esse tempo que nós vamos conversando, dar algumas dicas, né? Algumas dicas tanto para vocês quanto para as pessoas que estão nos assistindo, sobre o cuidado, né? Sobre como fazer para se cuidar, né? E tem um outro detalhe, não é somente se cuidar, se dar também a permissão. Pode chegar mais perto, mano. Se dar também a permissão de ser cuidado. Né? Importantíssimo isso. E ser cuidado tem várias possibilidades, né? Desde que a gente se permita. Não vai só, claro, né? Tomar um banho maravilhoso de banheira, acender as velas. Tudo isso é muito gostoso, mas tem mais do que isso, né? Nós precisamos e necessitamos uns dos outros, né? Então, isso é muito importante, a gente se permitir, a gente entender que fragilidade não é fraqueza. Nós perfeito. precisamos ser fortes
para admitirmos que somos Precisamos frágeis. dessa ajuda. Perfeito. Então, em muitos momentos, nós precisamos pausar e também aceitar isso, que precisamos de ajuda. E não somente aceitar, né? Mas demonstrar. E se necessário for, pedir. Né? Volta e meia alguém posta algo tipo a dificuldade de ser forte é porque as pessoas pensam que nós somos fortes o tempo inteiro. Mas será que as pessoas pensam que nós somos fortes ou somos nós que passamos isso? Somos nós que achamos que temos que dar conta de tudo. Então, eu estou querendo deixar essa dica aqui, essa reflexão e essa dica aqui para vocês, para mim, para quem está nos assistindo. Se permitam, né? Se permita ser frágil, se permita ser cuidado. E se ninguém está parando para cuidar de você, faz barulho, faz sinal de fumaça, comunica, pede arrego, pede socorro. Isso não é feio, né? Isso faz parte. Mais uma vez, nós somos humanos. Né? E nós crescemos, nós evoluímos na relação e faz parte da relação essa troca, né? Eu dou, mas eu também recebo e vice-versa. Assim como tem gente que é o contrário, né? Que é um saco sem fundo, você põe em cima, vaza embaixo. Isso também é adoecedor. São dois extremos, a gente está falando sobre isso. Verdade. Todo extremo faz mal. Uhum. Então, eu estou deixando essa dica daqui a pouco, quando o José Luiz falar, eu vou trazer mais uma dica sobre essa situação. Então, se você acredita, inclusive se tem algum desses sintomas, né, esses sinais que eu coloquei aqui, busque ajuda de alguma maneira, seja alguém da sua família, seja um profissional, busque ajuda, mas não fique esperando o barco afundar. Porque uma coisa que eu gosto de dizer, se você não para, como você disse sobre parar, se você não para, a vida te para. Então, fique atento, né? Vamos nos atentar para os sinais. Vamos nos renovar para que verdadeiramente tenhamos o que entregar. Porque senão daqui a pouco a gente vai entregar o quê? Perfeito. Você, como é que você se cuida, José Luiz? Olha, minha amiga Márcia, enquanto a Ana falava, eu refleti um pouco mais sobre a importância e a significação desse vantagem, tema. Né? Primeiro as damas para ele ter tempo de refletir, Mas né? perfeito, essa é a estratégia. A gente tem que ter vantagem em alguma coisa, né? Então, eu comecei a pensar, sabe, Ana, sabe, Márcia, quem são as pessoas que ajudam e precisam ser ajudadas? Eu comecei a lembrar de vários profissionais, vários ambientes que isso tem que acontecer. A nossa sociedade, ela é hipócrita, porque ela coloca essas pessoas que estão em liderança como pessoas que não precisam de ajuda. E muitas vezes as pessoas que estão nessa liderança ou não reconhecem isso ou têm vergonha de pedir ajuda, porque elas precisam de ajuda porque são humanas. Então eu comecei a pensar, um pai e uma mãe, eles são responsáveis por uma família. E quantas vezes eles precisam de ajuda, uma ajuda externa, e não recorre a ninguém. Eu lembrei da educação, professores e professoras que cuidam o ano inteiro de crianças, às vezes da própria comunidade, e não conseguem receber ajuda porque ou não pedem ou porque essa ajuda não está disponível. Eu pensei também no meio eclesiástico, né? Os líderes religiosos, pastores, padres. Quantos casos a gente conhece que esses líderes estão fragilizados porque eles não conseguem cuidar de si mesmos, né? Eles estão lá na frente cuidando de tantas pessoas e não conseguem cuidar. E quando eu vim para a ACA, eu achei que eu vinha para cuidar, ajudar a cuidar daqueles pequeninos e pequeninas. Aí eu descobri que não. Só que não. Como eu disse para vocês, eu conheço Ana e Júnior há muitos anos. E essa amizade, esse carinho, essa intimidade cresceu de uma maneira tão grande, tão especial. Então, a nossa relação hoje é uma relação tão leve, Márcia, que a gente se ajuda automaticamente. A gente conversa tanto, acho que a comunicação, a conversa é uma maneira de você dar ajuda e também de receber ajuda. Exatamente, a conversa, viu, gente? Isso é realmente muito fundamental. Você que está aí nos assistindo, está aí uma grande dica, uma grande sugestão. Então, assim, eu passei a entender com mais acuidade que eu preciso de ajuda. Né? A gente, quando está dentro da intimidade de uma empresa ou dentro
de um organograma de uma empresa ou dentro da intimidade de uma relação familiar ou estrutural, a gente começa a perceber que ali as pessoas não são perfeitas. Exatamente. Né? E conflitos vão aparecer. Uhum. E aí, quando eu comecei a ter alguns conflitos, quem que eu vou procurar ajuda? Às vezes, o nível de conflito é tão íntimo que a gente, às vezes, pode falar só com Deus. Uhum. E então, em alguns momentos, eu tenho buscado essa ajuda em Deus. Né? Uhum. Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele comunica à nossa mente, ao nosso coração, realidades que muitas vezes a gente não entende. Uhum. Né? E eu aprendi uma coisa muito grande, eu quero compartilhar e terminar. Eu, como professor, eu falo demais. Então, o que acontece? Eu entendi que eu precisava olhar as pessoas como eu preciso ser olhado. Com um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração gentil, né? E com o espírito de misericórdia. Uhum. Quando eu entendi isso, quando eu entendi que Deus me ajuda quando eu preciso, eu me tornei mais apto a ajudar quem precisa. Mas essa ajuda é todo dia, Márcia, todo dia. Exatamente. Todo dia a gente precisa dela. Exatamente. A gente se constrói nisso, né? A gente evolui nisso, né? E, lamentavelmente, o mundo tem caminhado para contramão disso, né? A grande maioria tem caminhado para contramão, para o distanciamento, né? E por isso são tantos precisando de ajuda e tão poucos ajudando, né? Mas eu espero que, inclusive, isso, né? Nós possamos, nessa nossa conversa, provocar as pessoas, inspirar as pessoas que estão nos assistindo a desejarem isso, né? A ver que tem prazer nisso e ver que tem um caminho. E se esse caminho de ajuda e de entrega está sendo só de dor, algo está errado. Não é por aí, né? Não é por aí. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. E você falou, José Luiz, quando você falou de outras áreas, né? Essas e outras mais estão na nossa lista aqui de convidados, né? Para virem ainda para essa temporada. Inclusive, num primeiro momento, eu ia fazer um podcast só falando sobre isso. Falei, opa, mas quantas são as pessoas, em quantas áreas que estão cuidando e que podem estar negligenciando esse autocuidado ou a autopermissão para ser cuidado, né? Então, o objetivo principal é chamar atenção para isso e sim, virão pais, virão mães, virão profissionais da área da beleza, da área da saúde, de várias áreas, porque, como eu falei no início, quem é que em algum momento não está cuidando de alguém, né? Aquelas pessoas também, até já tá anunciando isso aqui, dando esse spoiler aqui, porque às vezes a pessoa está assistindo e está pensando, ai, mas e eu, é meu caso. Calma, o seu caso também vai chegar aqui e você vai, nos acompanhe, continue nos acompanhando que vai chegar até a sua situação. Às vezes pessoas, por exemplo, uma das situações, né, bem delicadas, quando tem algum enfermo em casa, um idoso, né, então nós vamos passar por todas essas situações. Profissional de saúde, né? Profissional de saúde, certeza. Inclusive eu, né, na minha área, cuido de muitos profissionais, inclusive eu penso que isso deveria, na verdade eu acho que devia ser obrigatório terapia para todo mundo, né? Mas para algumas áreas, né, saúde, educação, segurança, né, são muitas fragilidades, mas não vamos aprofundar nisso. Então, mais uma dica, né, pessoal que está aqui nos assistindo, que foi que o José Luiz deixou. A Ana falou sobre o tempo, isso é fundamental, realmente isso é fundamental. E o José Luiz falou sobre a conversa, né? Você já conversa com alguém da sua confiança, você já conversa com um profissional que vai te acolher, te ouvir, vai pontuar, não vai te julgar, não vai te criticar, vai segurar na sua mão e vai te ajudar a atravessar por outro lado, né? E eu quero falar também sobre essa questão, mais uma dica em relação ao tempo no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. Eu gosto muito de falar sobre o estado de presença, onde eu estou, o que estou fazendo agora e o que estou sentindo agora. Eu sugiro muito isso para os meus pacientes. E é
Gente, é incrível como a grande maioria, eu digo que 95% das pessoas, quando eu começo a falar sobre o que você está sentindo agora, o que eu estou sentindo agora, essa pergunta, a grande maioria não sabe dizer. Primeiro, não sabe entrar em contato, e quando entra em contato, não sabe dar um nome, não sabe nomear o sentimento. Isso é o quê? Distanciamento de si mesmo. Essa é uma das principais causas de doença. Né? Então, se conecte. Qual que é o estado de presença? É aqui. O que eu estou fazendo aqui agora? Olha que delícia esse momento aqui. Perfeito, maravilha. Né? Porque quando a dor chega, ela te dá uma martelada e pá! Ai, tô sofrendo. Ai, tá doendo. Na hora, o impacto emocional é muito maior. Mas o do prazer já não é. Já é mais manso muitas vezes. E por isso, muitas vezes, a gente não vê, não olha, não revive, não, eu gosto de dizer, se deleitar, é viver novamente aquilo que foi bom outrora, pode ser 1 hora atrás, pode ser 5 minutos atrás, uma comidinha gostosa que eu comi, ai que delícia, um leitinho com café que a gente brinda sempre, né, que coisa maravilhosa. Maravilha. Então, lembrar disso é sentir novamente esse prazer. Essa é uma forma de se cuidar, essa é uma forma de se alimentar positivamente. Uma coisa que eu gosto também de lembrar, tudo é relacionamento. Absolutamente tudo é relacionamento. Quando eu estou sentada em algum lugar, eu estou me relacionando com a cadeira, como é que eu estou? Tá confortável? Gente, é incrível como isso também é comum acontecer. E estou falando isso para vocês também começarem a prestar atenção em como é que vocês estão se sentando, caminhando, né? Como que ficam de pé, estão amando o seu próprio corpo, estão se conectando com seus pés, com as suas pernas. Eu gosto de ensinar, de sugerir uma respiração profunda, várias vezes no dia. Coloca no seu celular para despertar. A cada tantas Levanta os braços. Sinta o seu corpo, sinta amorosamente os seus pés que são tão gentis, que te levam para onde você quer e muitas vezes são esquecidos. Parece coisa de maluco, gente, mas não é não. Faz isso, experimenta fazer isso, né? Se conecte, o que eu estou sentindo agora? Meus pés, minhas pernas, sente a tensão e vai relaxando. Isso é uma técnica que é muito eficaz. Durante o dia, quem trabalha muito, quem trabalha horas a fio, às vezes não toma água, não toma um gole de água, inclusive. Só um segundo. Aproveitando a deixa. Porque às vezes você se envolve tanto, você entra tanto, e o autoabandono, ele passa por esse lugar. Ele passa por esses detalhes. Então, qual é a dica, Márcia? A dica é essa. Pequenas pausas. Podem ser pausas rápidas, mas deem essa pausa. Toma bastante água, sente a água, sente o gostinho gostoso, a frescura, o frescor da água. Sinta o momento que você está ali. Por quê? Se tá calor, ai, tô morrendo, ai, que calor, ai, que frio. Ai, que delícia. Entende? Hoje eu fiz isso com um paciente no atendimento. E aí eu perguntei pra ele, o que é que você tá sentindo agora? Aí ele quis devolver pra mim, né? Aí ele, ai, tá difícil isso ainda. Não sabe ainda dar o nome. Isso é uma técnica, viu, gente? Que eu entrego, que eu sugiro que as pessoas façam. Você consegue saber o que você tá sentindo agora? Consigo, só que eu não vou te falar, porque a terapeuta que sou eu, não vou te dar. Aí daqui a pouco eu falei, mas tá, quer saber? Eu vou te dar aqui um pedacinho só do que eu tô sentindo agora. Eu tô sentindo muita paz porque eu tô aqui acolhendo você, muita paz, porque aqui, ó, do meu lado tem uma mata verde, lindíssima, tem umas flores coloridas que eu plantei, que eu amo olhar. Isso me traz paz, detalhes da vida. Então isso é algo, viu, pessoal, vocês que estão aqui conosco, isso é algo que por mais que pareça bobo, por mais que pareça uma maluquice, eu te provoco, te convido a fazer isso, experimenta e depois você me conta, manda alguma mensagem para mim ou me conta o que foi que você sentiu. Eu duvido que você não vai sentir nada, mas primeiro você precisa se dar essa oportunidade, e se dar essa oportunidade passa pelo que falamos até aqui, por tudo que já conversamos até aqui, né? O outro é importante, mas para que eu entregue para o outro, eu preciso ter. E esses pequenos detalhes da vida, né? Esses pequenos detalhes, eles fazem a diferença. Eles nos nutrem, eles nos alimentam, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm um trabalho muito dinâmico, esquecem totalmente, completamente de si, né? E muitas vezes eu no consultório eu pergunto isso. Você tá indo para onde?
Para onde você está indo? Nessa pressa toda. O que você está levando com você? O que você está vivendo hoje, aqui, agora? Tem gente que trabalha tanto que não tem tempo para beijar o filho. Muito menos para se cuidar. Verdade, Né? verdade. Então, eu aproveito para perguntar para quem está aí, para quem está aqui, e vocês só respondem se quiserem, né? Eu considero isso muito importante também, né? O legado. O que eu estou deixando? Né? O que eu estou ensinando para as pessoas que estão à minha volta, sejam os meus filhos, meus familiares, meus amigos? Será que vocês, né, enquanto cuidadores, estão inspirando? Não precisam responder se não quiserem, mas eu espero que, se não estão fazendo, comecem a fazer. Vocês estão inspirando as pessoas que estão à volta de vocês a fazerem isso, a se cuidarem, a entenderem na prática o que vocês estão fazendo, está ensinando as pessoas a fazerem na prática, não é só verbalmente, né? Se cuidar, descansar, se amar, se permitir ser cuidado, não dizer sim o tempo inteiro. Uhum. É desafiador, né? Como eu tenho dito aqui, porque o trabalho ele é muito intenso. Então, como eu disse, ele suga de você. E se você não tomar cuidado, você acaba fazendo tudo o que você disse aí mesmo de negativo. E essa seria a tendência. Uhum. É a nossa tendência, né, irmão José Luiz? Verdade, Ele perfeito. tem participado, você vai lá de vez em quando e você sabe disso. Porque, como eu disse, é o 24 horas, mas você tem que fazer, tem que tentar se permitir, né? Desse tempo, desse afastamento de vez em quando, desse levantar de pernas, dessa inspiração, né? E tudo. Então, assim, o legado quanto a forma de cuidado ou o legado quanto ao de se cuidar? Que eu entrego, mas eu tenho para mim. Eu me dou também. Eu me abasteço. Uhum. Pois é, desafio. Eu diria desafio. Eu não saberia te dizer se eu estou inspirando. Com certeza não, ninguém é 100%, né? Mas eu digo para você que eu estou tentando. Talvez no início foi mais difícil isso. Eu penso que vai chegando um momento que você amadurece um pouco mais e você começa a conhecer seus limites, né? Até porque meu esposo que costuma dizer, né? Nós estamos ficando velhos, estamos já mais frágeis, não temos a mesma força e vigor de 20, 30 anos, né? Então eu digo que é um desafio, mas que estamos tentando melhorar. Eu vou deixar o José Luiz falar agora, responder isso, mas eu quero voltar nesse tentando. Se eu esquecer, me ajuda. Tá. Vou voltar nesse tentando aí seu. Então, deixa eu pegar o gancho da Ana. Ela disse que não sabe se está inspirando. Eu posso dizer que está. Porque eu vim para cá, eu estou aqui com eles desde fevereiro, primeira semana de fevereiro. E toda vez que eu venho para cá, eu olho para a experiência deles, olho para o legado que eles receberam e tenho plena convicção, mano, do legado que vocês estão deixando para as pessoas que estão no entorno de vocês, né? E outra questão, Márcia, que eu fiquei ausente aí por uma questão de viagem familiar 3 semanas. Ela fala que foi mais, mas foi só 3 semanas. Isso, foi isso tudo, hein? Foi isso tudo, tá vendo? E quando a gente volta, a gente sente na pele, literalmente, como é que é o reencontro com eles. Com os pequeninos e as pequeninas, né? E assim, a Ana me dá uns feedback. Eles estão, cadê o tio Zé, não sei o que e tal, e aquela afobação. Quando chega, é assim, tem o Fezinho, que é um dos nossos irmãozinhos lá, é um beijoqueiro. Ele chega, beija, abraça. E então, quando eu volto para minha casa, eu sei que eu estou deixando um legado. Um legado da participação, da convivência. E como é que eu fiz isso, Márcia? A primeira coisa, eu comecei a entender que eu preciso colocar as coisas na primeira pessoa. Eu preciso entender que eu preciso me posicionar
quando eu estou precisando de alguma coisa, através da comunicação, seja ela horizontal ou vertical, e quando eu me encontro com eles, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Porque eles são o que eles são, eles não têm nada que fazer a não ser ser eles. Quando a briga surge, quando é para abraçar, abraça. Então, eu tenho essa certeza que eles estão deixando um legado, Júnior e Ana. E eu tenho a convicção também que eu estou fazendo um pouquinho da história com eles e com elas, com esses pequeninos e pequeninas. O que você trouxe agora, assim, foi muito relevante, né? Tem a ver exatamente com a questão de uma maneira geral sobre legado, né? Sobre o que eu estou fazendo que está ficando, que vai perpetuar. Mas talvez eu tenha feito a pergunta, talvez eu não tenha sido clara ou feito a pergunta correta. Que eu estava querendo falar sobre a questão não é do que você entrega para o outro, é do que você cuida de você. Talvez não fosse nem a palavra legado nisso aí. O que eu quis dizer é um exemplo mesmo, né? Por exemplo, seus filhos, eles olham para você. Os seus filhos, eles olham para você e vão entender que é preciso cuidar de si mesmo. Foi meio nesse sentido, mas foi ótimo isso que você trouxe, né? Porque eu gosto muito de falar de legado também nessa situação, né? Que tem muito a ver com não sermos egoístas, tem muito a ver com entregarmos, com doarmos, né? Talvez, Márcia, eu só posso vir se eu tiver condição de vir. Sim, eu só posso entregar se eu tiver recebido, se eu tiver reconhecido que eu preciso receber. E eu senti também na sua fala algo que acontece comigo, talvez também seja o que aconteça com a Ana, né? Muito raramente, né? Às vezes, quando eu faço algo grandioso, inclusive, principalmente, quando eu vou à arca, que eu tenho aquele momento lá, as minhas noites são de regozijo, né? São noites que parece que eu tô dormindo na nuvem, de tão maravilhosa. Então, é isso mesmo, né? No corpo, na mente e no espírito, nós recebemos, eu falo que é como uma mina de água, né? Ela sai da terra e volta, ela sai da terra e volta. Isso é a entrega, né? Isso é o princípio da entrega. Pronto. Maravilhoso, a gente está caminhando para o final, né? Eu quero só voltar com você na questão, no que quando você colocou tentando, né? Duas coisas em relação ao tentando. É mais uma dica, tá, gente? Vocês que estão aí. Tem algumas palavras que eu gosto muito de sugerir a substituição, né? E eu não gosto de usar o tentando, porque parece que é um peso, parece que é um fardo. E aí eu levo, e agora, nesse instante, eu levo vocês e a quem está nos assistindo a pensarem comigo sobre isso, né? Quando eu coloco tentando, a coisa parece que fica difícil, né? Eu tenho até a chance de não conseguir. Meu cérebro vai falar, sei lá, vai ver que ela nem vai fazer, nem vai rolar, né? Mas se eu tomo uma decisão, né? Eu decido fazer, ainda que não seja agora, ainda que não seja imediato, né? Então, o tentando, eu peço, escreve tentando e risca bem grande. E aí escreve, eu decido. Porque isso nos dá força, não é? Se eu for falar de ciência, de princípios, de PNL, todas essas coisas vai ter comprovação. Mas eu acho que nem precisa, acho que já deu para entender, né? Sim. É uma palavra que dá um comando para o meu cérebro, porque ele é preguiçoso. Se eu deixar, não faz nada, né? Então, a gente precisa estar dando comandos. Então, isso, e agora, você não precisa falar nada, se não quiser, só para refletir. Eu quero te convidar, né? E, na verdade, eu quero te perguntar do que você falou que está tentando, né? Em relação a isso, principalmente tendo a ver com a forma de se cuidar, com a forma, inclusive, de se cuidar de maneira que vá ser exemplo, né? E se cuidar passa por se amar, né, gente? Perfeito. Passa por se amar. Totalmente. Você decide, em vez de tentar, decide a partir de hoje buscar novos caminhos para cuidar mais ainda de si? No que eu vou dizer, talvez eu não responda o que você queira ouvir. Por quê? Porque eu me refiro, por exemplo, à questão... vou dizer para você tentando, por exemplo, temos 20 anos de trabalho, eu junto com o esposo, quando casamos, né, 10 anos na outra instituição e 10 nessa. A gente tirou as nossas primeiras férias depois de 18 anos
de casado. 15 dias. Então, por isso... Não façam isso, tá, gente? Então, eu tenho que dizer que... Por isso que eu estou dizendo. Então, a gente decidiu. Realmente, a gente fez uma decisão. A gente precisa sair. Nosso filho mais velho está completando 18 anos e a gente nunca saiu em família, né? Saímos 3 dias junto com o vovô e a vovó e tal. Então, assim... depois consegui sair novamente, mais uma vez. Então, assim, por isso que eu disse o tentando, né? Por exemplo. Então, nessa questão que a gente não pode estar lá todo o tempo, né? A gente precisa fazer essas decisões mesmo, né? Do que faz bem pra gente, né? Como família, como pessoa. E às vezes eu preciso me afastar. E Sim. então, eu disse que o desafio é esse. Sim. É o afastar. Sim, entendi. Mas eu quero deixar aqui, né, como algo para marcar mesmo esse cuidado nas pequenas coisas, né? Cuidado em cada, assim, como eu gosto de falar, a vida é construída tijolo por tijolo, a felicidade é construída tijolo por tijolo, quem eu sou é uma construção tijolo por tijolo. E se a gente toma essa decisão de fazer, ainda que seja aos poucos, né, é uma mudança de paradigma. Eu vou olhar e perceber a vida sob outra ótica. E isso, voltando quando eu estava falando, quando eu fiz a conexão com o legado, isso também é contribuir. Né? Porque às vezes uma pessoa vai olhar para você e vai se inspirar em você, né? E às vezes ali, né, as pessoas que estão nos assistindo vão olhar e vão falar, opa, tem um caminho, né? Eu não preciso ficar só nesse, eu posso fazer algo diferente, eu posso fazer a mesma coisa, mas fazendo algo que vai me dar mais condição ainda para manter o que eu faço e ampliar aquilo que eu faço. E isso passa pelo autocuidado, isso passa por amar-se, isso passa por cuidar-se, isso passa por olhar para você nos detalhes, né? Desde o momento em que você toma um banho, apreciar aquele momento, aquele banho gostoso, aquela água na temperatura que te agrada, fechando os olhos, sentindo o cheiro do shampoo, do sabonete. Nossa, que momento! Não precisa ser 3 horas, né? Mas aquele momento, quando eu falei o estado de presença, aquele momento, né? Como eu estou aqui e agora? Olhe para isso, não. A minha sugestão é olhar para isso não somente quando dói, porque a soma dos pequenos prazeres, elas vão, essa soma vai ocupando mais espaço em nós, de maneira que se torna como se fosse uma vacina para quando a dor vem. Ou seja, ela vem, mas não derruba. Sim. Ela vem no tijolo, sabe por quê? Porque você tem coleção, você tem aqueles vários tijolinhos ali dessa casa que você construiu dos seus pequenos prazeres. Afinal, isso é felicidade. Felicidade é isso, né? São os pequenos momentos, viu, gente? Boa. Pequenos momentos, as dores vêm, elas fazem um barulho enorme, mas se você estiver se alimentando desses pequenos momentos de prazer, de realização, de entrega, de doação, de troca com o outro, até de uma comidinha gostosa que você come, até de um leitinho com café que eu tomo de olho fechado, né? Então isso é inspirador. Ó, vai até rimar agora, gente. Saiu agora, hein? Isso é inspirador para os momentos de dor. Olha aí, maravilha. É, na verdade. Muito bom. Verdade. Agora precisamos terminar, né? Chegamos ao final desse encontro. Que ainda vai continuar nesse tema. Que vocês perceberam, né? É imenso, é vasto, né? Então tem muita gente que eu acredito que vai poder ser ajudado nesse tema. E vocês têm algo para deixar, alguma coisa para colocar, o que quiser, uma frase, uma palavra, qualquer coisa, o que sair do coração de vocês. Não importa. Então me permita inverter aqui a ordem agora. Por favor. E aí você fecha com chave de ouro. Eu não sei nem eu que vou dizer. Primeira coisa é agradecer a oportunidade, minha amiga Márcia, o privilégio de estar aqui, né? Como você falou, nossa amizade ela foi construída muito rapidamente, né? E tem sido solidificada por essa
proximidade, para essa identidade de estarmos ali dentro da arca. Propósito. O propósito, Conexão. né? A conexão, que é uma palavra muito forte também. E hoje eu entendo que quem cuida precisa ser cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. E eu tenho sido cuidado por eles. E o meu desafio hoje é poder cuidar deles um pouquinho também. Na medida da intimidade, na medida do conhecimento da necessidade. Só quem está lá dentro sabe o que é domingo a domingo. A rotina na arca é a mesma no domingo, é a mesma na segunda, Sábados, domingos, nos feriados, no Natal, no Ano Novo. Então, o privilégio é ser cuidado por eles, pela amizade, pelo... Eu fui recebido como se eu fosse da família. E isso é um aconchego, isso é um tratar muito grande, né? E o meu desafio hoje é também poder, de alguma forma, cuidar desse casal, vim para cuidar dos pequeninos, mas hoje eu entendo que eles que cuidam também precisam muito. Sim. E eu já tenho falado isso com eles, né? Saindo dos meus cabelos brancos, da amizade que eu tenho com eles há muitos anos, eu tenho falado coisas muito diretas para eles. E eu entendo que quem é amigo, quem ama, precisa fazer isso. Sim, certeza. Muito Isso bom. é cuidado, isso é cuidado. Muito bom. Então, eu também estou feliz, né, de ter participado aqui com vocês. Eu digo que nos sentimos cuidados. Amém. Depois da sua presença lá, de cada pessoa que colabora, né, Boa. com o trabalho, Márcia, Boa. como você acrescentou depois Verdade. que você chegou, entende? Tanto para cada um deles quanto para nós, porque cada pessoa que chega para somar, Sim. né, isso aí a gente se sente amparado, Como isso é apoiado, verdade. cuidado, né? Então, assim, privilégio nosso, né? Mas, como disse, ainda continua, é uma palavra que não sai da minha cabeça, que é desafio, né? Mas é privilégio. É privilégio porque o tempo passa muito rápido, né? Então, aquilo que você pode viver e viver de melhor, como a gente, né? Então, esse tempo aqui contigo também, agradecemos mesmo a honra de poder participar e crescer aqui, evoluir contigo, né? Nesse momento aqui. Muito obrigada, Márcia. Maravilha. Que bom. Eu também estou muito feliz. Muito obrigada, né, por vocês terem vindo, aceitaram de pronto o convite, né? Esse, falando em tijolo por tijolo, é a construção da vida, a construção da felicidade, né? O nosso crescimento. Hoje foi um tijolo muito especial na minha construção enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Muito, muito, muito obrigada. Realmente a nossa conexão tem sido cada vez melhor, né? E como eu falei, os propósitos se unindo, né? A força realmente é muito grande. Muito, muito obrigada por estarem aqui, por terem vindo. Muito obrigada a você que está em casa, que também esteve aqui conosco. E eu espero que você queira voltar outras vezes. Eu espero que tudo que fizemos, tudo que entregamos aqui hoje tenha tocado o seu coração. E se tocou o seu coração, espalhe essa notícia, mande para mais pessoas e volte para cá. Nós estaremos aqui, sempre vamos anunciar qual vai ser o tema, porém eu já estou te adiantando que por um tempo nós vamos continuar com esse tema. Quem cuida precisa de cuidado. E eu quero acrescentar, e de amor. Boa. Muito bom. Então, nós ficamos por aqui hoje. Esse foi mais um encontro com a psicóloga. Um beijo no seu coração e até a próxima. Obrigado. Maravilha.